As palavras têm um cheiro, uma cor, uma textura que podem nos enganar. Algumas chegam como um alívio, outras como promessas suaves, que acariciam os ouvidos e embalam a mente, fazendo-a adormecer. Em tempos de exaustão coletiva, solidão e pressa, há uma fome por discursos acolhedores. E aí está o perigo, porque a linguagem, quando bem trabalhada, não apenas convence, ela controla. Manipulação não grita, ela fala suavemente, com doçura. Ela sabe exatamente o que o outro precisa ouvir e transforma isso em encantamento. A beleza do discurso se torna uma camada fina, que reveste a dominação com um brilho sedutor. Vivemos em um tempo onde aqueles que falam bem parecem estar certos. Os que se expressam com elegância ganham mais autoridade do que os que falam com a verdade, e quanto mais uma mensagem é repetida com confiança, mais as pessoas acreditam nela. Isso acontece porque todos carregamos feridas abertas, e palavras bonitas atuam como curativos que cobrem a dor, mas não a curam. Na superfície, tudo parece resolvido, mas por baixo, continuamos a obedecer ideias que nem entendemos. Quando as palavras não vêm acompanhadas de ações consistentes, elas se transformam em uma arma sutil, mas poderosa. E isso é exatamente o que George Orwell expôs com precisão em A Revolução dos Bichos, uma fábula aparentemente simples, mas profundamente crítica. Na história, os animais de uma fazenda fazem uma revolução para se libertar da opressão humana. Eles acreditam que, sob a liderança dos porcos, viverão em liberdade, igualdade e justiça. Mais lentamente, a linguagem dos líderes se transforma em slogans. Frases de efeito substituem ideias reais, e essas palavras deixam de servir à verdade e começam a servir ao controle. O problema nunca está nas palavras em si, mas na maneira como elas são usadas. Quando a linguagem se concentra nas mãos de poucos, ela deixa de ser uma expressão e passa a ser uma ferramenta de dominação. Ela não começa com violência, começa com esperança, com doces promessas de um futuro melhor. É nesse momento em que o sonho coletivo começa a tomar forma que a forma mais profunda de dominação se instala. Palavras como liberdade, justiça, igualdade são tão nobres que se tornam inquestionáveis. Em A Revolução dos Bichos, os porcos não estão apenas vendendo um novo sistema político, eles estão vendendo um sentimento de pertencimento, de renascimento. A emoção vai sendo cultivada e eles acreditam. Quando acreditamos profundamente, baixamos nossa guarda. No começo, a linguagem usada pelos porcos não era agressiva. Ela era inspiradora, quase poética. A verdadeira manipulação não começa com o medo. Ela começa no coração, depois engana a mente. Quando palavras encantadoras se apresentam como verdades absolutas, elas nos cegam. A emoção, estrategicamente usada, paralisa o pensamento crítico, e muitos continuam obedecendo, não porque foram forçados, mas porque se sentem parte de algo grandioso, algo pelo bem de todos. É por isso que a ideia de utopia pode ser perigosa quando usada como ferramenta de poder. Ninguém quer parecer ingrato ou egoísta ao questionar um belo ideal. No entanto, é exatamente quem ousa quebrar a ilusão que é visto como inimigo. Poucos têm coragem de ser os primeiros a enxergar, enquanto a maioria segue confiando, mesmo quando os sinais de abuso já estão lá, escondidos sob discursos repletos de boas intenções. Nestes casos, a mentira não precisa soar como verdade, ela só precisa soar como esperança. E quando a esperança se torna a regra, a realidade pode ser reduzida a uma única frase. Na fazenda, a grande promessa era simples: todos os animais são iguais. Por muito tempo, essa ideia foi repetida e acreditada. Mas o poder de um discurso não está apenas no conteúdo, mas também na forma como é entregue. Quando uma frase é curta, direta e bonita, ela se torna quase sagrada. Simples, mas não esclarecedora. Ela gera obediência, não clareza.
Orwell mostra como o poder pode se esconder em frases suaves. No começo, todos acreditavam que viveriam livres, mas, lentamente, os porcos assumiram o controle e começaram a usar a linguagem como uma ferramenta de dominação. Um dos instrumentos mais eficazes do novo regime foi precisamente o slogan pintado na parede, uma frase simples e absoluta que se infiltrava nas conversas, nos pensamentos, nos sonhos. O mundo começa a ser interpretado através daquela única frase, e toda a nuance desaparece. Mesmo quando alguns animais recebem privilégios óbvios, ninguém questiona, pois ninguém quer parecer ingrato diante de uma promessa tão linda. A repetição constante dá à mentira o tom de verdade. É assim que o terreno perfeito para a manipulação é criado, com frases que parecem simples demais para serem questionadas. O discurso se torna uma linguagem emocional. Não convida ao pensamento, convida ao sentimento. A mentira não precisa ser complexa, só precisa ser dita com confiança. Com o tempo, a repetição elimina a necessidade de explicação. O pensamento começa a se calar. A persistência torna-se silêncio. Na fazenda, os porcos sabiam que não era necessário que todos entendessem, só que aceitassem. Squealer, o porco responsável pela propaganda, era mestre em usar palavras doces para esconder mentiras. Bastava uma frase curta e emocional, repetida com convicção. O tom importava mais do que o conteúdo. A verdade dá lugar à familiaridade. O que é repetido diariamente começa a parecer seguro, e o que é seguro começa a parecer certo. A manipulação não precisa convencer de imediato, ela só precisa estar lá todos os dias. Com o tempo, se torna parte do cenário, como um velho móvel que ninguém questiona mais. A verdade dá lugar ao conforto e o pensamento livre se transforma em um eco. Mas a repetição prepara o terreno para algo ainda mais perigoso: a reescrita dos fatos. Com o tempo, os mandamentos da Revolução, que antes prometiam liberdade e igualdade, começam a mudar silenciosamente. O nunca vira às vezes, o todos vira alguns. Pequenas palavras, mudanças discretas, mas que transformam tudo. E os animais, exaustos e confusos, continuam trabalhando sem forças para lembrar o que antes era verdade. Esta é uma das táticas mais eficazes do autoritarismo. Não apagar a memória, mas esvaziá-la. O passado, que antes era compartilhado, se torna propriedade dos líderes. A nova versão da história é contada com tanta confiança, com tanta beleza, que ninguém ousa desafiá-la. A verdade é moldada para servir aos interesses do poder e tudo o que não se encaixa na narrativa oficial desaparece, não porque foi proibido, mas porque ninguém mais se lembra. A linguagem que antes servia para libertar, agora serve para apagar. Quando a memória falha, o medo entra. O medo chega antes da dúvida, como uma intuição. Às vezes, é só um olhar enviesado, um silêncio estranho, uma ausência repentina. Na fazenda, os animais percebem que os que discordam desaparecem, e quando retornam, se retornam, voltam mudados, silenciosos, curvados. A repressão não grita, ela paira como uma névoa invisível, mas sufocante. Napoleon, o porco que toma controle da fazenda, nunca precisa se justificar. Basta sugerir que qualquer desacordo é uma traição. O medo é eficaz porque se disfarça, veste-se de promessas e palavras suaves. Quando uma sociedade começa a evitar certos gestos, certos pensamentos, certas palavras, o controle já está completo. A censura não vem de fora. Todos aprendem a se policiar. Não é mais necessário mudar as ações, apenas mudar os nomes. A traição se torna proteção. O sacrifício vira dever. O afeto vira submissão. A consciência vira obediência. A linguagem funciona como um espelho distorcido. Ela reflete algo familiar, mas muda tudo dentro. A crueldade se disfarça de proteção. A obediência cega se torna virtude. A moralidade não vem mais de dentro, ela é imposta de cima para baixo.
E os animais, ou as pessoas, continuam a repetir frases que não entendem, mas aprenderam a tratar como sagradas. A linguagem permanece bonita, mas agora serve a algo muito mais perigoso. A mais trágica parte é que aqueles que repetem essas frases com mais entusiasmo não são sempre os opressores. Muitas vezes, são os ingênuos. A ingenuidade, quando combinada com lealdade cega, se torna uma das armas mais poderosas de um regime autoritário. A ingenuidade não questiona, não duvida, não hesita. Ela acredita com todo o coração. Na Fazenda, esse papel é desempenhado por Boxer, o cavalo trabalhador e obediente. Seu lema é simples: eu vou trabalhar mais. Ele repete isso como uma oração, acreditando que o esforço resolverá tudo, mas não percebe que está sendo explorado. Ele não vê a manipulação ao seu redor. Ele simplesmente segue em frente, dia após dia, carregando o peso de um sistema que o usa até que ele não seja mais necessário. Esta é a armadilha das boas intenções. Elas podem ser usadas como um escudo para manter a dominação. Aqueles que acreditam que estão fazendo o bem, raramente percebem que estão servindo a algo prejudicial. E aqueles no poder sabem disso. Eles sabem que o apoio mais confiável não vem de quem busca vantagem, mas de quem é leal. É por isso que cultivam a obediência como virtude, a rendição como nobreza e o sacrifício como honra. E assim, os ingênuos, sem querer, tornam-se o muro que sustenta a tirania. Eles reforçam as regras, repetem os discursos, silenciam as dúvidas, não por malícia, mas por medo de trair o que acreditam. O sistema não precisa que todos estejam cientes, só precisa de pessoas dispostas a obedecer. E quanto mais essas pessoas acreditam que estão fazendo a coisa certa, mais forte o sistema se torna. O poder raramente se sustenta apenas pela violência. Ele sobrevive na lealdade daqueles que não conseguem ver o que está por trás. A forma mais eficaz de manipulação não transforma inimigos em aliados. Ela transforma aliados em ferramentas. E quando o medo se mistura com a devoção, nasce um desejo por ordem, mesmo que essa ordem custe a liberdade. Em tempos de incerteza, qualquer voz firme parece salvação. O preço não importa, desde que alguém nos diga o que fazer. É assim que o autoritarismo entra, não com gritos, mas com promessas de estabilidade. Na Fazenda, os animais, cansados da tomada de decisões coletivas, acabam aceitando que Napoleão, o porco mais autoritário, assuma o controle total da fazenda. A justificativa era simples: alguém tem que liderar. A liberdade, que antes simbolizava a vitória, começa a ser vista como um obstáculo para a paz. Esta é uma das manipulações mais profundas. Fazer com que a autonomia pareça um fardo. Um líder forte parece reconfortante, porque liberta o indivíduo da responsabilidade de pensar, decidir e correr riscos. A linguagem que envolve esse momento é sempre suave, embalada em boas intenções. É pelo bem de todos, é temporário, é pela sua segurança. Mas o que começa como uma exceção, rapidamente se torna a regra. O líder temporário se torna permanente. Com o tempo, a liberdade se transforma em um luxo perigoso. Aqueles que questionam são rotulados como ingratos. Os que discordam são vistos como ameaças. Aqueles que ainda se lembram do ideal de igualdade já não encontram espaço, porque a maioria prefere o alívio da obediência à carga da escolha. O sistema não cresce forte pelo medo sozinho, mas porque oferece descanso. Pensar se torna exaustivo, escolher arriscado, e assim a dominação se solidifica silenciosamente, não imposta, mas aceita. A revolução, que nasceu como uma promessa de mudança, se transforma em teatro. Novos rostos, velhos mecanismos. Mudar líderes não muda nada quando a lógica do poder permanece a mesma. A revolução, capturada pela vaidade e a sede de controle, deixa de ser um caminho e se torna uma performance. Na Fazenda,
Os porcos que antes condenavam os humanos começam a imitá-los. Dormem em camas, andam sobre duas pernas, trocam com velhos inimigos. Tudo o que antes representava opressão, agora é chamado de progresso. Mas não houve transformação real, apenas uma inversão de papéis. O trono mudou de mãos, o povo continuou sendo explorado. Este é o ciclo cruel da dominação. Os nomes mudam, os rostos mudam, mas o poder permanece intacto. O que antes era imposto com correntes, agora é imposto com palavras bem elaboradas. A repressão se moderniza, a linguagem se torna mais polida, os rituais mais refinados, mas, no fundo, a injustiça continua viva. O privilégio veste uma nova roupagem, a exploração ganha um novo nome e o espetáculo parece perfeito. Aplausos vêm de todos os lados, até daqueles que continuam famintos. Mesmo quando tudo parece ter mudado, a linguagem permanece o último véu que cobre a brutalidade, com palavras bem arranjadas. A beleza acalma o olhar, mesmo quando mascara o horror. Quando usada habilidosamente, a linguagem pode disfarçar até a violência. Em A Revolução dos Bichos, Squealer, o porco responsável pela propaganda, é mestre nessa arte. Ele não mente abertamente, apenas decora a mentira. Dá à absurdidade uma aparência lógica, dá à injustiça o tom de sacrifício. E os animais cansados e vulneráveis aceitam, porque quando a crueldade se disfarça de elegância, ela não choca, ela escorrega. A manipulação não sobrevive escondida, mas se embeleza. Ações violentas não são negadas, são renomeadas. O castigo vira disciplina, a traição vira proteção da ordem. E com o tempo, a linguagem se afasta da realidade. Ela não revela mais o mundo, ela o remodela. Já não esclarece, apenas oculta. Essa estética da fala funciona como um anestésico coletivo. A dor não desaparece, apenas perde o nome. As tragédias parecem menores porque vêm com explicações lógicas. A fome se torna um ajuste de produção. A repressão vira manutenção da paz. E qualquer um que aponte o absurdo é desacreditado, rotulado de sensível demais, dramático demais, difícil demais. A frieza do poder se apresenta como equilíbrio, e lentamente as pessoas aprendem a sorrir para o que deveria gerar revolta. Mas mesmo no meio dessa névoa de discursos polidos, algo ainda resiste. O desconforto silencioso de quem sente que algo está errado, mesmo que não consiga explicar. Esse desconforto é o primeiro sinal de que a passividade está começando a rachar. A passividade nunca é total. Mesmo quando tudo parece calmo, há um fio de inquietação correndo pelo silêncio. No fundo, todos sentem que algo não se encaixa. A fome, o medo, a tristeza sem nome. Tudo isso volta, mesmo quando a linguagem tenta nos convencer de que tudo está bem. É aqui que a passividade revela sua verdadeira face, não como ausência de força, mas como uma forma de defesa. Uma maneira de manter a sanidade diante do absurdo. Na fazenda, os animais continuam a obedecer, mas seus olhos ficam cada vez mais vazios, não por crença, mas por exaustão. Eles já foram derrotados, não apenas externamente, mas internamente. Essa rendição emocional é uma das armas mais sutis do controle. A fadiga moral ocupa o lugar do pensamento. A esperança dá lugar à resignação. A obediência, antes voluntária, se torna anestesia. E a pergunta muda. Já não é mais: isso está certo? Agora é: vale a pena questionar? Neste ponto, o sistema já não precisa se justificar. Ele apenas continua. A opressão não vem mais apenas de fora. Ela se transforma em rendição interna. A chama da indignação vai se apagando lentamente, até restar apenas uma pequena brasa, quase invisível. Mas até a brasa mais fraca pode reacender. Às vezes, tudo o que é preciso é um gesto, uma palavra, um olhar, algo pequeno, que faça alguém lembrar que um dia sonhou com liberdade, justiça, significado. E naquele instante quase acidental, nasce a possibilidade de ruptura,
Porque mesmo quando tudo parece resolvido, sempre haverá alguém prestes a acordar. Esse despertar não começa com um grito, ele começa no silêncio. Mas não um silêncio vazio, um silêncio que escuta. Quando tudo se acalma por dentro. Quando as frases memorizadas perdem seu significado e o entusiasmo se seca, algo se abre, criando espaço entre o que foi repetido sem pensamento e o que finalmente começa a ser sentido de verdade. Na fazenda, esse despertar não se manifesta através da revolta. Ele desliza em sinais sutis, olhares compartilhados, dúvidas, pausas hesitantes, pensamentos que não se encaixam mais nas regras impostas. É assim que a resistência começa, não com confronto, mas com a recusa silenciosa em continuar fingindo. Esse tipo de clareza exige coragem, não a coragem de agir imediatamente, mas a coragem de sentir sem entorpecer, de ver a mentira sem o filtro do hábito, de perceber que o mundo, que antes parecia tão organizado, era apenas um palco sustentado pelo medo e pela beleza fabricada das palavras. Mesmo sem saber o que fazer a seguir, essa consciência já é um passo em direção à liberdade, porque uma vez que você vê, mesmo estando ainda preso, você já começou a se libertar. É nesse espaço interno que a verdadeira transformação começa a se agitar, não como algo que vem de fora, mas como uma urgência silenciosa, uma busca pela autenticidade que se infiltra pelas fendas das falas ensaiadas, uma sede pela verdade que já não cabe mais dentro de frases pré-fabricadas. A alma começa a buscar algo que não seja apenas bonito ou adequado, mas significativo. Algo que não impressione, mas que mova. Algo que transforme. E essa busca, mesmo que solitária, marca o início de uma verdadeira mudança. A obediência começa a se dissolver, não por raiva, mas por clareza. Nem todo despertar exige uma revolução externa. Às vezes, o que se dissolve é a necessidade de provar, agradar, se encaixar. Quando a névoa da manipulação começa a se dissipar, algo dentro de nós finalmente encontra descanso, do esforço constante, da pressão de parecer forte, da necessidade de ser mais do que somos. A partir desse descanso, nasce um novo tipo de presença, uma presença que não depende de aplausos ou validação, uma presença que simplesmente existe. Esse retorno à simplicidade não é sinal de fraqueza, é maturidade. É quando percebemos que não vale mais a pena buscar uma versão idealizada de nós mesmos. A autoaperfeiçoamento forçado perde sentido quando voltamos para dentro com suavidade. Erros deixam de ser falhas. A lentidão deixa de ser defeito. A dúvida deixa de ser fraqueza. E a vida começa a ser vivida como um gesto de reconciliação com nossa própria humanidade. Essa leveza também muda a forma como nos relacionamos com os outros. Quando já não precisamos impressionar, finalmente conseguimos conectar de verdade. O afeto deixa de ser uma performance e se torna um refúgio. As conversas ganham profundidade, livres de motivos ocultos ou medo. A presença do outro já não precisa brilhar, só precisa ser sincera. É nesse tipo de encontro que a alma repousa, onde podemos ser, em vez de parecer. Não se trata de rejeitar vínculos intensos, mas de valorizar os reais. Aqueles que não exigem máscaras ou explicações constantes. Essas conexões lentas e honestas restauram a confiança no mundo. Porque depois de tanto tempo rodeados por palavras bonitas e vazias, encontrar alguém que diz pouco, mas fala com sinceridade, é um alívio raro. E nesse espaço de verdade, até o riso muda de tom. Ele deixa de ser uma fuga e se torna um sinal de sanidade. Aprendemos a rir do que antes nos doía demais para encontrar humor em nossas tentativas desajeitadas, sorrindo para nossas imperfeições, como alguém que finalmente aceitou sua própria história. O humor, quando nasce da clareza, não nega a dor. Ele a abraça. Rir de si mesmo não é auto-ódio.
É o gesto de alguém que sobreviveu à manipulação e ainda encontrou leveza ao longo do caminho. Nesse sentido, o riso é mais do que alegria, é liberdade. É o fim da necessidade de sempre parecer forte, sempre estar certo, sempre ser consistente. É o lembrete de que viver não é defender uma tese, é sentir um processo. E quando somos capazes de rir no meio do caos, significa que já não somos prisioneiros, nem dos outros, nem de nós mesmos. Essa leveza do riso abre espaço para um novo modo de ser, mais lento, mais atento, mais genuíno. Hoje, desacelerar é quase um ato de resistência. A velocidade se tornou uma virtude, a produtividade um sinônimo de valor. Mas há algo profundamente transformador em dizer não ao ritmo imposto, em ouvir o próprio corpo e respeitar o próprio ritmo. Essa coragem não fará manchetes, mas pode salvar uma alma cansada. A lentidão não é preguiça, é presença. É quando o tempo é realmente vivido e a vida deixa de ser uma lista de tarefas. Viver devagar desperta os sentidos, aprofunda nossas conexões e permite escolhas feitas com intenção. Nesse ritmo mais natural, algo esquecido começa a voltar. O essencial. O essencial não chama a atenção, não acumula, não exige um palco, mas é o que sustenta tudo. São os pequenos gestos,